Olá, meu segundo ano. Olha eu aqui de volta com as nossas duas últimas classes aí do filo artrópode, que é para a gente finalizar esse filo. Hoje nós vamos ver o último filo aí de invertebrados, que é o filo equinodermata, certo? Então vamos lá. Quilópodes e diplópodes são as duas últimas classes aí do filo artrópode que nós vamos ver, que tem como os representantes principais aqui a lacraia do quilópode e o gôngulo do diplópode. Inclusive, esse nome gôngulo, ele é muito regional, né? Tem gente que chama de gongo, ingongo, embuá, mas ele faz parte aqui da classe dos diplópodes. Vamos nessa. Vamos caracterizar primeiro aqui os quilópodes. Os quilópodes, eles apresentam um par de pernas por segmento. Tem como representante a centopeia ou lacraia. Apresentam hábitos noturnos, são terrestres e carnívoros. Eles conseguem paralisar suas presas com as fossípulas. As fossípulas, olhem essa estrutura aqui que eu estou apontando com a seta, elas são extremamente dolorosas. Então, elas utilizam essas fossípulas para inocular a peçonha no corpo do hospedeiro. Então, vendo aqui as pontas, não é isso? Lembrem o que é venenoso e o que é peçonhento. O venenoso tem o veneno, mas não tem um aparelho inoculador. E o peçonhento, além de ter o veneno, ele tem um aparelho inoculador para fazer isso. No caso dos quilópodes, ele tem aí as fossípulas. Apresenta um par de antenas, inclusive a presença de antenas, vocês vão se lembrar que é uma característica do filo artrópode. Apresenta aí um par de antenas longas e o corpo é dividido em cabeça e tronco. Olhem na imagem que eu coloquei aqui para vocês, dá para perceber as duas antenas, o par de antenas, a cabeça e o tronco. Em cada segmento vai ter um par de pernas. O tronco desses animais são alongados, cilíndricos e ligeiramente achatados, com muitos segmentos que vão prender aí as pernas articuladas que possibilitam a movimentação desse animal. Vivem escondidos sob pedras, folhas ou galhos caídos. A picada é dolorida, mas não é grave. Diferente lá do escorpião, que faz parte dos aracnídeos. Mas é extremamente dolorosa por conta da inoculação da peçonha pelas fossípulas. E os diplópodes apresentam aí dois pares de pernas, di vem de dois, podos vem de pés. Então, eles apresentam dois pares de pernas por segmento. Dá para vocês observarem aqui nessa imagem que eu coloquei embaixo. Em cada segmento do corpo, eles vão apresentar dois pares, diferente do quilópode, que tem apenas um par por segmento. Os representantes dos diplópodes são os piolhos de cobra ou embuás e os gôngulos, que a gente chama de gongo, ingongo. E ele é muito comum aparecer agora no período de mais frio, né? Corpo cilíndrico, dividido em cabeça, tórax curto, ou seja, os 4 primeiros segmentos aqui vai formar o tórax do animal e os outros vão formar o abdômen. Esse abdômen ele pode ser formado por 9 até 100 segmentos, sendo que em cada segmento vão apresentar 2 pares de pernas. Apresenta um hábito noturno, não apresenta a estrutura inoculadora de peçonha, como acontece lá nos quilópodes, que tem as fossípulas. Os diplópodes não têm essa estrutura. Auxilia na formação do humus no solo, tanto pela sua movimentação quanto pelo seu hábito alimentar. Eles apresentam principalmente a alimentação aí de vegetais em decomposição. Então, eles ajudam na reciclagem dessa matéria orgânica. Vive em locais úmidos e escuros, sob pedras ou folhas caídas. Eu coloquei esse diplópode enroladinho aqui, eles utilizam esse método para se proteger. Então, quando eles se sentem ameaçados, eles se enrolam e soltam um cheiro forte, um odor forte, que é para afugentar os inimigos, que é para afugentar o predador. Então, eles fazem, aí tem o hábito de se enrolar, que é o que caracteriza aí o gôngulo. E as características gerais, que incluem tanto quilópodes quanto diplópodes. A estrutura interna é semelhante à dos insetos, que a gente já estudou, a classe dos insetos. Quem tiver com dúvida, qualquer coisa, a aula está disponível, vocês podem voltar lá e ver as estruturas internas, como é que acontece os processos fisiológicos. O sistema digestório é completo, a circulação é aberta.
ou seja, a hemocélula não circula dentro de vasos sanguíneos, a respiração é traqueal, assim como nos insetos a excreção também acontece por túbulos de Malpighi e o sistema nervoso é ganglionar ventral. Lembrem que ventral é a parte de baixo do corpo que fica em contato com o solo e dorsal é a parte de cima e a parte da costa. Beleza? Agora nós vamos dar continuidade aqui com o nosso último filo, que é o filo Echinodermata. O filo Echinodermata, ele inclui aí 5 classes: os asteroides, ofiuroides, equinoides, holoturoides e crinoides. Nós vamos ver cada um deles agora com as suas principais características. Olhem aqui. Aqui nós temos a estrela do mar, que é representante do asteroide. Aqui um lírio do mar, que é representante dos equinoides. Pepino do mar, holoturoide. Aqui nós temos um ouriço, que é um equinodermata. E tá faltando aqui a serpente, olha ela aqui embaixo, ó. A serpente do mar, que é representante dos ofiuroides. Então, aqui as bolachas do mar, não podemos esquecer, as bolachas do mar, elas fazem parte aí da mesma classe do ouriço do mar. Então, a bolacha do mar, ela faz parte da classe dos equinoides. Então, nessa imagem, vocês têm aí todos os representantes. Vamos começar a caracterizar aqui esse filo. Essa imagem, quem tiver com o caderno de atividade em mãos, ela tá lá naquele resuminho inicial de antes das questões. Então, peguem, façam as suas anotações, que é um resumo bem legal aqui para vocês estudarem. Vamos lá. Filo Echinodermata. Equino vem de espinhos e derma vem de pele. Então, esse filo é caracterizado pela presença de espinhos na pele. Apresentam hábitat exclusivamente marinhos, são bentônicos. Esse termo bentônico faz referência aos animais que vivem lá no substrato do ambiente aquático. Então, esses animais que fazem parte do filo Echinodermata, eles vivem lá no substrato do ambiente. Animais com espinhos na pele, essa característica que deu nome ao filo. São os primeiros animais deuterostômios. Relembrem comigo aí protostômio e deuterostômio. Protostômio é quando o blastóporo origina primeiro a boca. Deuterostômio é quando o blastóporo origina primeiro o ânus. Não é isso? Então, essa característica aí, ó, de deuterostomia, o filo dos equinodermos, eles foram os precursores. Então, todos os filos que nós formos ver daqui para frente, todas as classes, eles já vão ter essa característica da deuterostomia. É tanto que os equinodermos, eles compartilham essa característica lá com os cordados, que também é um conteúdo nosso. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são também deuterostômios. Apresentam simetria pentarradiada, penta vem de 5, ou seja, os adultos, eles vão apresentar essa simetria pentarradiada com 5 raios, só que as larvas, elas não têm essa simetria pentarradiada, as larvas, elas vão ter uma simetria bilateral, não confunda. São triblásticos e celomados, não apresentam segmentação no corpo, ou seja, o corpo ele não é segmentado, não dá pra gente ver o que é cabeça, o que é tórax, o que é abdômen. Pela ausência da cabeça, a gente consegue identificar o que é boca e o que é ânus, porque a boca ela vai estar voltada para o substrato. Esse ouriço do mar aqui, a boca dele fica voltada para baixo, a gente chama de região oral. Então, a região oral é porque fica voltada para o substrato. A face oposta, a região oposta, a gente chama de face aboral, que é onde fica localizada aí o ânus. É assim que a gente identifica onde é a localização das extremidades dos equinodermos. Apresentam endoesqueleto calcáreo. Lembram que os artrópodes apresentavam um exoesqueleto, que era o esqueleto externo, aquele esqueleto da parte de fora. No caso dos equinodermos, eles já vão apresentar o esqueleto interno, esse endoesqueleto calcáreo, que tem a origem mesodérmica. Esse endoesqueleto calcáreo vai garantir para esses animais uma maior proteção contra os predadores. Na superfície do corpo desses animais, eles vão apresentar duas estruturas importantes e características desse filo, que são as pedicelárias e as pápulas. As pedicelárias, eu coloquei umas imagens depois para a gente analisar. São semelhantes a pinças, e essas pinças, essas pedicelárias, elas são utilizadas para limpar o corpo do animal, ou seja, os restos alimentares que ficam, eles retiram através dessas pedicelárias.
E essas pedicelárias também são utilizadas para capturar pequenas presas. Já as pápulas são brânquias dérmicas, e essas pápulas elas são utilizadas tanto para troca gasosa quanto para excreção. São os únicos animais com sistema ambulacrário. Esse sistema ambulacrário ele é multiuso. Ele tem infinitas funções aqui para as classes dos equinodermos, os representantes aqui dos equinodermos. Esse sistema ambulacrário ele também é chamado de sistema hidrovascular. Eu vou colocar uma imagem para vocês verem. Quando a água entra no corpo do animal e entra dentro de vesículas, ativa os pés ambulacrais, e esses pés ambulacrais é que vão realizar as funções de fixação, locomoção, captura de alimento, troca gasosa, excreção. Tudo isso é realizado por esse sistema, que é composto por essas vesículas ligadas a um sistema lá, juntamente com os pés ambulacrais. Eu vou colocar na imagem que fica fácil de vocês observarem. O sistema digestório é completo, com exceção dos ofiuroides. Os ofiuroides aí que tem como representante a serpente do mar, eles não têm ânus. O ouriço do mar, ele vai ter a lanterna de Aristóteles. Lanterna de Aristóteles não tem nada a ver com estrutura de iluminação, com captura de imagens, não tem nada a ver com isso. A lanterna de Aristóteles são 5 dentes que ficam localizados ao redor da boca e eles utilizam para raspar o substrato, para raspar a rocha e se alimentar de algas. A respiração é branquial nas estrelas do mar e os pepinos do mar respiram por árvores respiratórias. Eu vou mostrar para vocês que eu vou caracterizar cada classe dessa. Não apresentam coração. A circulação é auxiliada pelo líquido celomático, que vai levar os gases necessários e os nutrientes necessários para a sobrevivência desses animais. Então, esse líquido celomático ele é responsável pelo transporte de nutrientes, de oxigênio e ainda de substâncias da excreção. O sistema nervoso é constituído por um anel nervoso localizado ao redor da boca, de onde partem 5 ou mais nervos paralelos ao sistema ambulacrário. O sistema nervoso desses animais ele é pouco desenvolvido. A gente vai ver um desenvolvimento maior do sistema nervoso lá no filo dos cordados. Apresentam grande capacidade de regeneração. Inclusive, as estrelas do mar, quando elas vão se alimentar, elas se alimentam de moluscos, por exemplo, de bivalves. Elas utilizam os braços para abrir as valvas, lançam o intestino para fora, digerem o alimento e depois jogam o intestino para dentro de novo. Se durante esse processo ocorrer alguma lesão no intestino, elas têm como fazer processo de regeneração. O pepino do mar. O pepino do mar ele também tem uma estratégia de defesa. Quando ele se sente ameaçado, ele realiza a evisceração. A evisceração é quando ele elimina parte de suas vísceras, aí libera uma substância escurecida, essas vísceras depois elas vão sendo regeneradas pelo próprio animal. São curiosidades aí dos representantes do filo equinodermos. A reprodução, ela é sexuada, ou seja, ocorre o encontro dos gametas masculino e feminino para a formação de uma larva. Essa larva, ela é ciliada e livre, ela é livre e natante. A maioria é dioica, ou seja, tem representantes do sexo masculino e representantes do sexo feminino. A fecundação é externa. Esses animais, eles liberam uma grande quantidade de gametas na água para garantir que ocorra o processo de fecundação. O desenvolvimento ele é indireto, com a formação de uma larva natante ciliada. As formas adultas, elas são fixas ou elas se locomovem muito lentamente. Então, por conta dessa larva ser ciliada, isso garante que esses animais, eles habitem ambientes mais afastados. Então, é um importante mecanismo de dispersão dos equinodermos a presença dessa larva ciliada aí, livre e natante. Vamos agora conhecer aqui as espículas calcárias, espículas não, as pápulas, as pedicelárias, os espinhos. Olhem aqui, ó. Pápula foi aquilo que eu comentei com vocês, que são aquelas brânquias que são utilizadas para troca gasosa, aquelas brânquias dérmicas que realizam a troca gasosa e excreção. As pedicelárias que fazem a limpeza do animal e tem função também de capturar pequenos animais. Esse daqui é um endoesqueleto de um ouriço do mar. A fisiologia dos equinodermos. Eu coloquei isso daqui para explicar a vocês o sistema ambulacrário. Percebam aqui, ó,
várias ampolas, essas vesículas, elas se enchem de água e elas estão ligadas a essas estruturas internas aqui. Então, quando essas ampolas elas se enchem de água, elas liberam os pés ambulacrais, e esses pés ambulacrais eles vão realizar aquela infinidade de funções: excreção, alimentação, reprodução, locomoção. A estrela do mar, ela tem o corpo cheio de pés ambulacrais. Então, essas ampolas, junto com os pés ambulacrais, formam aí o sistema ambulacrário, que é uma característica do filo dos equinodermos. Olha ele aqui novamente, essa placa madrepórica é a abertura central da estrela do mar, por onde ela também vai liberar o seu sistema digestório aí durante o processo de alimentação. O canal pétreo, percebam ele aqui embaixo, e essas vesículas aqui, que se ligam aos pés ambulacrais, que juntos vão formar o sistema ambulacrário ou hidrovascular. Aqui nós temos a lanterna de Aristóteles, que é uma característica apenas do ouriço do mar, que é representante da classe dos equinoides. Olhem aqui, ó, são 5 dentes ao redor da boca, que são utilizados para raspar o substrato. Aqui embaixo dá para vocês identificarem esses 5 dentes, chamada aí de lanterna de Aristóteles. A classificação. Aqui nós temos a primeira classe, que são os asteroides. Os asteroides têm como representante aí a estrela do mar, que ela é carnívora, vai se alimentar de moluscos, pode se alimentar dos mariscos bivalves, como eu já comentei com vocês. A respiração é branquial e acontece aí através de 5 pares de brânquias dérmicas que ficam localizadas próxima à região da boca. Os ofiuroides, que tem como representante a serpente do mar, ele tem um disco central, olhem na imagem aqui, ó, tem um disco central bem nítido que separa dos braços ou tentáculos. Diferente da estrela do mar, que não tem esse disco central nítido, não apresentam intestino nem ânus. Os equinoides, que são aqui os ouriços do mar, e também as bolachas do mar, apresentam a lanterna de Aristóteles, que são aqueles 5 dentes ao redor da boca, utilizados para raspar, e tem os espinhos móveis. Os holoturoides, que são os pepinos do mar, eles vão ter uma consistência menos rígida. As trocas gasosas acontecem por árvores respiratórias, que são os tubos ramificados. Tem tentáculos ao redor da boca para auxiliar na alimentação e podem realizar a evisceração. Como eu já disse a vocês, eles eliminam parte de suas vísceras quando se sentem ameaçados e depois essas vísceras elas são regeneradas. E por último aqui vocês têm os crinoides, que são os lírios do mar. Esse nome faz referência à planta lírio, pela sua semelhança. Eles são fixos. Tem o disco central, de onde partem aí 5 braços finos e se ramificam na base. Então, aqui a gente finaliza o filo dos equinodermos, certo? Na próxima aula nós vamos ver o filo dos cordados. Vamos lá para os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, beleza? Vai ficar tudo bem.